Olá, cumprimentamos a você que mais uma vez nos assiste neste vídeo produzido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com o apoio da Escola Paulista de Contas Públicas, Presidente Washington Luiz. Agradecemos a oportunidade que nos é dada pela presidência de trazer todos os temas que são desafios da administração pública. Esta é uma missão estratégica de levar à sociedade, aos gestores, a todos os administradores que cuidam dos recursos públicos, temas que são nossos desafios e que pretendem esclarecer para a sociedade qual é a nossa missão, qual é a competência do tribunal ao exercício do controle externo. Temos vários vídeos que já estão disponíveis neste nosso canal do YouTube. Se você ainda não acessou e é um administrador público, está agora conosco, divulgue, ajude-nos a divulgar essas matérias tão desafiadoras. Conte aos outros administradores, aos outros gestores. Se você é um chefe de seção, diga aos seus servidores, aos colegas que trabalham contigo, aos chefes da seção do lado, às outras administrações. Se você é um funcionário, um servidor, conte ao seu vizinho, à sua família, que nós estamos, a cada vídeo, demonstrando que o Tribunal de Contas cuida, zela, buscando uma auditoria de resultados para que possamos mostrar que não só a busca desse controle pode ajudar, mostrar ao cidadão que o recurso público está sendo cada vez melhor aplicado, mas também para que você conheça cada vez mais o nosso trabalho. Hoje, estamos aqui para mostrar como cuidar melhor, quais são as melhores práticas no zelo do dinheiro que é separado da administração para a aplicação nos regimes próprios de previdência. Já há quase 20 anos que a Constituição permitiu que dinheiros fossem separados, digamos assim, do regime geral, do INSS, para formar regimes próprios de previdência. Assim se diga que os municípios, então, criariam institutos, autarquias. O formato, vamos dizer, demandaria uma aula própria, mas nós queremos deixar os pontos principais, que você conheça que alguns funcionários públicos têm a sua aposentadoria paga não só pelo INSS, porque algum prefeito, algum município decidiu não recolher para o regime geral e sim cuidar deste dinheiro. Então, ele cuida de um dinheiro público, mas que se torna particular porque é pertencente àqueles funcionários públicos que se desconta da folha de pagamento e que vai ser cuidado para que, no dia que o servidor se aposente, possa ter direito à sua aposentadoria. Por isso, nós estamos com um especialista, o diretor da nossa unidade regional de Araras, porque eu não sei se todos sabem, o nosso Tribunal de Contas tem 20 unidades regionais espalhadas por todo o estado para aproximar a fiscalização de todos os fiscalizados. Temos dito aqui em nossos vários vídeos que o tribunal tem 3.514 órgãos para fiscalizar. É bastante trabalho dentro de uma região geográfica muito grande, que é o nosso estado. Então, o tribunal decidiu regionalizar, aproximar a sociedade, aproximar a fiscalização da administração e, com essas regionais, logrou esse intento. Uma delas é a Regional de Araras, e nós estamos hoje com o Celso Atílio Frigeri, que é o diretor desta regional. E ele foi estudando a matéria, tornou-se um especialista, é um sócio da nossa Escola de Contas, ministrando as palestras sobre o tema, nunca deixando para trás nenhuma dessas legislações, e vai conosco explorar esse tema. Então, Celso, trazendo para nós essas explicações, eu pediria para você, sabendo que é uma preocupação muito grande, são dinheiros que ficam por vários anos aplicados para garantir esse recurso aos funcionários públicos que se aposentam, como você diria que o tribunal está cuidando dos regimes próprios de previdência? Bom, em primeiro lugar, desde que surgiram os regimes próprios de previdência, a preocupação do tribunal sempre foi em duas vertentes. Primeiro, garantir e assegurar aos servidores e suas famílias o benefício propriamente dito. Para isso, existe a necessidade que esse recurso seja bem aplicado,
e que as contribuições, tanto servidor quanto patronais, sejam aplicadas na forma da lei e de uma maneira rentável para garantir esse benefício. E, num segundo momento, que este benefício também seja revertido aos servidores sem a participação dos cofres públicos, ou seja, que o regime seja autossuficiente, porque desde a edição da Lei da Responsabilidade Fiscal, o tribunal tem essa intenção, que já é prevista na Constituição, que haja equilíbrio financeiro e atuarial, ou seja, que o recurso simplesmente honre as aposentadorias e pensões sem a interferência do erário. Então, se pretende que seja totalmente desvinculado dos cofres públicos. Você colocou muito bem que deixa de ser um dinheiro público e passa a ser um dinheiro dos servidores. Por outro lado, não se quer que o dinheiro da sociedade custeie esses benefícios. Então, nós temos essas duas vertentes que nós estamos sempre prestando muita atenção. De que forma você destacaria como o tribunal tem tido esse cuidado para enfrentar essas dificuldades, manter a viabilidade desses regimes próprios? Quais seriam os pontos principais para ter esse cuidado na manutenção, na viabilidade dos regimes? Nós trabalhamos nesse tema desde a edição da Lei 9.717, lá pelo ano 2000, 99. Num primeiro momento, a gente teve muita dificuldade até que a contabilidade fosse separada. Então, nós tínhamos os gestores despreparados, nós mesmos tínhamos que nos preparar, e acabamos que fomos por etapas. Então, primeiro, o atendimento às formalidades da legislação, depois que houvesse uma aplicação devida, depois, agora, mais recentemente, o ano passado, nós fizemos uma fiscalização simultânea em 100 regimes, pela primeira vez na história do tribunal, e com um foco muito mais voltado para os investimentos desses regimes, com o objetivo que esses investimentos gerem uma renda para o regime que atinja aquilo que eu falei anteriormente, que essa renda acabe mantendo o regime de uma forma independente. E constatamos que é uma matéria extremamente complexa, os nossos servidores até foram capacitados por um curso específico, mas que isso independe totalmente do gestor do regime. Ele depende também do cenário econômico, depende do local onde é feita a aplicação, do gestor do regime de previdência e do gestor dos fundos de investimento. Então, não é uma matéria simples, nem para o gestor, nem para nós fiscalizarmos. Você diz que esses pontos, a gente poderia até nós estamos na primeira vez, no primeiro vídeo, falando de regime próprio de previdência. Eu já aproveito o gancho para deixar um convite. Imagino que teremos que fazer vários outros para explorarmos cada vez mais a matéria. Mas esses outros que você citou, você ainda acrescentaria outros pontos de atenção, além dos investimentos, como pontos de atenção para manter a viabilidade de um regime próprio? Hoje, o que nossa fiscalização está constatando é que existem concessões de benefícios, muitas vezes sem o devido estudo. Então, pelo lado do investimento, seria pelo lado da receita. Pelo lado dos benefícios, o lado da despesa. Então, o que a gente constata? Concessão de benefícios, por exemplo, para a Guarda Municipal, equiparando a Polícia Militar para efeito de tempo de contribuição. Só que não se verifica, quando se faz a análise, que foi feito um estudo de impacto sobre o cálculo atuarial, sobre as despesas do regime. Já constatamos também progressão de servidores, que assim que sai a progressão, eles passam de categorias e se aposentam em seguida sem a devida contribuição. Então, isto também acaba gerando uma despesa não prevista. E aí afeta o cálculo atuarial, que ao longo do tempo vai acabar gerando dificuldade no pagamento dos benefícios. Então, infelizmente, o gestor previdenciário ele tem que pensar dos dois ângulos, tanto do ângulo da concessão do benefício ao servidor, quanto do custo que isso vai ter. Porque, senão, ele não vai conseguir honrar esses benefícios e os municípios, muitas vezes, também não estão muito preparados para esse tipo de discussão. Você acha que nesse nosso primeiro vídeo nós poderíamos falar um pouquinho mais sobre concessão de benefícios? Podemos dar uma pequena definição? Olha, em princípio, a concessão de benefícios básica seria aposentadorias e pensões, certo? Só que aí nós temos um grande número, muitas vezes, que a gente constata de aposentadorias por invalidez,
acima da média nacional, e aí a gente sabe as dificuldades que tem no município também de ter profissionais da área de saúde, do regime fazer auditoria nesses laudos fornecidos por esses profissionais. Temos municípios que acabam concedendo benefícios de auxílio-saúde, auxílio-reclusão e outros tipos de benefícios que acabam onerando a folha, e alguns desses benefícios são de regulamentação municipal. Então, é uma área que o tribunal ainda está começando uma análise mais profunda, mas que nos preocupa também, porque, como eu já disse, a concessão de benefícios pode ser muito interessante para o servidor, mas, em termos de regime, tem que haver um rigor muito grande nisso. Você diria, Celso, que os agentes políticos, os servidores que trabalham nessas entidades, nessas autarquias, e os próprios gestores desses regimes, eles estão preparados para enfrentar as dificuldades desse sistema próprio de previdência? Dos que você mencionou, eu diria que só os gestores estão preparados. Os servidores e os agentes políticos, muito menos. Os servidores, especificamente, a gente tem uma cultura no Brasil de eu tenho direito. Todo servidor e todo beneficiário de recursos, ele tem essa tendência do eu tenho direito assegurado. Então, para o servidor, para ele é assim, eu tenho direito, aposentadoria integral, paridade, integralidade e pronto. Então, não vou me preocupar com o regime. Inclusive, a gente tem notícias, quando a gente vai fazer as palestras pelo Estado, que a gente cobra a participação dos servidores nos conselhos, nos comitês, nas decisões, os gestores falam para a gente convida e eles não vêm. Não vai perder um dia da semana para vir discutir com o conselho. Não vai... Quanto eu ganho para fazer parte de tal comitê? Então, eles simplesmente querem o direito. Isso é um problema que muitas vezes a gente tem em termos de Brasil, né? Quanto aos agentes políticos, existe uma mistura muito grande entre o que é recurso dos regimes próprios e o recurso do município, falando em termos municipais. Então, a gente já teve notícias recentes aí do governo do Estado do Paraná, que passou 33 mil servidores para o regime de previdência e sem a contrapartida. Era uma obrigação do Estado, o governador simplesmente estava com recursos de caixa, sem recursos de caixa, ele passou esses 33 mil servidores. Isso vai significar, para o regime próprio, 120 milhões de reais mês a mais a ser despendido. Já temos notícias de municípios no Estado de São Paulo que já estão com dificuldades financeiras e começam a ver que o tal regime de previdência tem alguns milhões de reais investido. Aí começa a ter interesse nesse recurso e fazer análise de como usar esse recurso para o município. Não é recurso do município, é recurso do servidor. Então, a gente percebe que o agente político ele tem uma tendência muito grande a entender aquele recurso, quando favorável a ele, que é um recurso disponível ao município, quando não é. E quando desfavorável, que ele tem que pagar obrigações anteriormente assumidas, ou despender aquele recurso mensal de aportes para enfrentar o déficit atuarial ou coisa assim, uma tendência a postergar ou a dizer que não é uma dívida dele, é uma dívida da gestão anterior. E, quando se vai fazer um aporte, o que nós encontramos muito é assim, enquanto na gestão daquele agente político, contribuições de 2%, 3%. Quando termina o mandato, há uma alta violenta nessa contribuição, passando para o seu sucessor. Previdência, na verdade, isso é uma coisa que, tanto para o lado do servidor, quanto para o lado do agente político e do gestor, tem que se pensar a longo prazo. Então, não se pode pensar na minha gestão ou na minha aposentadoria. Todo o sistema tem que funcionar de uma maneira integrada e independente, porque, senão, não vai funcionar. Quanto aos vereadores, a matéria é muito complexa, há uma tendência dos vereadores a verem pelo lado humano do servidor ou coisa assim, e também não se nota um grande preparo. Precisaria ter nas câmaras municipais alguém preparado para isso, um assessor, para discutir previdência de uma maneira séria e responsável. Por quê? Porque a falta de conhecimento, muitas vezes, leva a decisões que vão ter um ônus muito pesado no futuro, tanto para os servidores quanto para a própria sociedade. Isso me dá dois ganchos, se me permite. Deixar realmente um convite para que a gente possa voltar a um outro momento e falar sobre os vetores, não é? Tentar explicar um pouco mais para a sociedade que nos ajuda com o seu mecanismo de controle social
e especialmente junto às câmaras, poder ajudar melhor realmente nesse controle, porque você disse uma coisa muito importante um pouco atrás. No que não se quer é que nesse dinheiro, vamos colocar entre aspas, particular, mas que controlado pelo poder público, não tenhamos a necessidade no futuro de que o recurso público tenha que ser injetado, porque a obrigação pela aposentadoria é do poder público. Então, hoje, se desconta da folha, o poder público faz a contribuição patronal, complementa, mas se esse dinheiro não for cuidado, depois o poder público tem que intervir, tem que complementar, porque tem a obrigação de cumprir com a aposentadoria, e é isso que o tribunal cuida, vela, não só o tribunal. Comissão de Valores Mobiliários, todas as instituições que cuidam de como esse dinheiro tem que ser aplicado para que ele não seja dilapidado, não é assim? Então, isso a gente pretende, num outro vídeo, trazer, se você me permite, para poder deixar explicado, para que todos nos ajudem nesse controle. Esse gancho, eu disse que fica também o convite, vamos difundir cada vez mais esses vídeos que estamos colocando em nosso canal corporativo, para que todos conheçam essa nossa função de orientação, de explicar, de aclarar como é o trabalho, para que todos possam nos ajudar, não é? Conhecendo mais, nessa nossa era de conhecimento, quanto mais a gente dividir esse conhecimento, todos poderão nos ajudar a controlar e fazer um trabalho preventivo e assim mesmo. E com essa preocupação, nesse zelo do recurso, eu também pergunto a você, Celso, se as nossas equipes, né, os nossos agentes da fiscalização, que têm esta responsabilidade primeira, que vão aos institutos, vão às entidades para a fiscalização, você que ajuda a gente nessa capacitação toda e que confere relatórios de fiscalização, pelo menos a parcela daqueles de Araras que passam por tuas mãos lá em seu gabinete, e que são analisados aqui pelos conselheiros, enfim. O que você vê, como você vê, qual é o seu olhar sobre o trabalho que os agentes da fiscalização vêm desempenhando? Eles também estão preparados? Como vem evoluindo o nosso trabalho de fiscalização no tribunal? Bom, em primeiro lugar, tuas ordens, sempre for necessário. Muito obrigada. A gente pode vir conversar Claro. sempre que quiser. Depois, quanto ao trabalho dos agentes, a gente já fez 2 cursos de capacitação na área de investimentos. Nós estamos investindo no treinamento, agora nós vamos soltar também, que vai ser de preenchimento obrigatório, um relatório de investimentos de todos os regimes do Estado, e aí nós vamos conseguir fazer um acompanhamento para e passo dos investimentos. Agora nós já temos uma ideia de fazer cursos voltados para a área de atuária, e vamos trabalhando em cima dos modelos de relatório que nós trabalhamos, nós vamos preparar material para capacitação nessa área de concessão de benefícios também, que a gente já fiscaliza pela parte de aposentadorias e pensões, mas nós vamos tentar aprofundar isso. Quer dizer, é uma matéria muito específica, nós sabemos das dificuldades, é bastante fora do que os nossos agentes trabalham normalmente, mas nós estamos com um grupo agora bastante unido que vai capacitando e vai direcionando. Então, com a auditoria mais direcionada, com a capacitação que se faz necessária, que nós já fizemos em cada unidade, em cada diretoria de fiscalização, nós já temos gente treinada, especializada em investimentos, a gente vai se aprofundando também e vai procurando melhorar o nível da fiscalização e o nível da orientação, também, que é muito importante, tanto para os nossos agentes, quanto nos encontros que a gente faz todos os anos e participação também que a gente tem nos eventos da APEPREM, do Banco do Brasil e tal, sempre divulgando o entendimento do tribunal e as nossas preocupações para os jurisdicionados. Muito obrigada. Eu quero agradecer a sua participação, sempre com muita presteza, colaboração com a escola, não tenho nem quanto registrar, e toda a sua presença e firmeza aqui na casa, sempre colaborando com o aprimoramento e a nossa busca pela visão de futuro que foi estabelecida pelo tribunal. Exercer um trabalho de melhor qualidade, cada vez em tempo real. E assim concluímos mais um vídeo. Espero que você tenha um maior esclarecimento a cada vez que acessar e difundir este conhecimento a todos que possam interessar. Mais uma vez, agradeço a toda a equipe que nos ajudou na produção desse material e a você que nos assistiu. Até uma próxima oportunidade.